Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a bendita paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, que mais uma vez nos deu essa oportunidade. Como o irmão disse, é verdade, poderíamos ter ficado nas nossas casas, um quentinho, mas cá estamos, porque queremos louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Antes disso, vamos nos colocar de pé, aproveitar enquanto estamos nessa disposição, abrimos as nossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 13 foi o texto do domingo passado. Vamos voltar lá de novo hoje. Romanos no seu capítulo 13, do versículo 11 até 14. Já achamos Romanos capítulo 13, no seu versículo 11 até 14. Assim diz a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebidices, não em pudidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Palavra do Senhor. Vamos orar, igreja. Pai bendito, mais uma vez viemos diante de Ti. Obrigado por esta oportunidade de nós estarmos na Tua casa, ouvirmos a Tua palavra. Senhor, fala-nos através dessa palavra, nosso Deus. Cristo, Tu és o Deus que fala através dos Teus servos. Disponibilizo mediante de Ti, Pai. E ao Teu povo eu oro, Pai, de ter um coração manso e humilde, que receba a palavra de Deus que é implantada nele para nos dar a sabedoria para a salvação. E que o nosso coração, Pai, de agora seja um terreno fértil, que receba esta palavra, uma semente simples, mas que dá fruta. Repreendemos todo aquele devorador, todo aquele que vem roubar a palavra no coração do povo, para ele não crescer e dar frutas, que esteja longe em nome de Jesus. E pedimos a assistência do Espírito Santo e queremos que, Senhor, Tu falará conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Tomemos nossos assentos. Graças a Deus. Antes de tudo, quero externar os meus agradecimentos mais uma vez por terem nos dado a confiança, nos confiar essa oportunidade de nós sermos o preletor do dia de hoje. Obrigado ao ministério e na pessoa do pastor João Claude, que nos concedeu esta graça. E não é fácil, depois da mensagem do domingo passado, vir de novo tocar no mesmo texto. Mas na graça do Senhor vamos falar sobre isto. Amém? Nós queremos continuar a falar do mesmo tema que se falou no domingo passado, sobre a urgência, a necessidade de despertarmos, que essa é a parte 2. É o mesmo tema que nós vamos continuar. Amados irmãos, e a introdução do domingo passado nos foi dito que as urgências é o lugar onde as pessoas vão quando estão doentes. E quem chega na urgência no hospital, por exemplo, quem vem numa ambulância, tem um tratamento muito especial e muito cuidadoso. Todo o pessoal médico que está lá no serviço da urgência vai à volta desta pessoa para prestar o serviço com mais urgência possível, para poder atender ou aliviar a situação daquele doente. Amém? Mas também nos hospitais também temos uma outra situação, que muitas das vezes, quando uma pessoa deve ser submetida, por exemplo, a uma operação cirúrgica, ele passa no bloco operatório. E lá no bloco operatório, antes dessa pessoa ser submetida a essa operação, ele é induzido a um sono através da anestesia. Porque este sono ali leva a pessoa a se tornar insensível à dor da operação, aleluia, e de tudo quanto os médicos farão no seu corpo. Essa pessoa fica naturalmente inconsciente, embora que os seus órgãos funcionam normalmente, mas a sua consciência ou a sua insensibilidade, ele perde essa sensibilidade, fica lá como nada estivesse a acontecer. Ele, até a noção mesmo daquilo que está a passar à volta dele, ele se perde, aleluia. Então temos essas duas introduções, amados irmãos. Sabemos que o livro de Romanos, onde nós lemos, é um livro muito importante na Bíblia, porque é um livro onde é o único documento onde tem um documento escrito, aliás, vou ler para não esquecer, é um dos documentos teológicos mais importantes
no Novo Testamento. Sabe, o livro de Romanos tem uma influência muito enorme na igreja. Quem esteve aqui no sábado, se não me engano, ano passado, quando estávamos aqui na reunião dos servos, o preletor do dia disse que é um dos livros que influenciou a vida da igreja, de muitos servos de Deus renomados, citados, né, no mundo inteiro. Temos o exemplo, por exemplo, do Martinho Luther, que é considerado um dos reformadores da igreja protestante cristã. Foi influenciado por este livro. Quando leu este livro, falando da justiça de Deus, aquele homem ficou tão maravilhado e a partir daquele momento ele começou com a reforma protestante que abalou o mundo no século XVI. Aleluia. Então o livro de Romanos é um livro que nós devemos, a igreja deve estudar, ler e compreender a mensagem que Paulo deu nesta passagem ali. Amém? Nesse livro, aliás. Então, no texto que nós acabamos de ler, no capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 13, é um desses capítulos também muito importante dentro do livro dos Romanos, porque ele nos traz, podemos dividir isso em 3 partes. A primeira parte, Paulo nos fala sobre a sujeição às autoridades, ou a obrigação que nós temos nos submetermos às autoridades. E em segundo também ele nos fala, nos ensina sobre a necessidade de pagarmos impostos, de darmos a honra a quem merecem a honra. Realmente é um tema, é um texto que tem causado, vai ver, muito inquietação no seio da igreja, como nós cristãos podemos obedecer autoridade, porque muitas das vezes ao longo da história, cristãos aqui vivem em países totalmente totalitários, com regimes ditatoriais, onde a pessoa não tem direito à liberdade. Por exemplo, hoje temos um exemplo concreto num país como Coreia do Norte. Você vive no Coreia do Norte, você não tem o direito, por exemplo, de ler a tua Bíblia. O cristianismo é banido, é combatido, e não só naquele país. Então você, agora imagina, você vive naquele país, mas a Bíblia te ensina a obedecer essas autoridades. Como você reagiria? Né? Aleluia. E nós aqui, por exemplo, que temos essa graça de viver em países como aqui em Portugal, onde gozamos da liberdade, da democracia, às vezes não conseguimos entender essa parte do ensino do apóstolo Paulo de obedecer às autoridades. Aleluia. E também a segunda parte, que é do versículo 8 até 10, ele nos fala do amor ao próximo. A necessidade de nós amarmos os outros, porque quem ama cumpre a lei. O amor cumpre a lei. Aleluia. Ele nos diz que o amor é a dívida que nós não podemos pagar. O amor é a dívida impagável, é a dívida que ninguém consegue quitar nesse mundo, como os brasileiros dizem. A maior dívida que a Bíblia nos aconselha a termos é a dívida do amor. Claro que isso não quer dizer que nós, os cristãos, não podemos fazer créditos, né? Porque às vezes a necessidade, precisamos. Não quer dizer que se nós não podemos pedir dívida, não. Ali não. Podemos pedir dívida, mas também temos que saber honrar o pagamento das nossas dívidas. Aleluia. Sim, ali também temos que ter claro. Mas a Bíblia aqui, Paulo nos ensina aqui que o amor é a dívida que nós não podemos pagar. Então, essa é a segunda parte. E a terceira parte é lá onde nós estamos, que nos foi dito desde domingo, a necessidade da urgência de despertar. Ali onde Paulo nos fala da necessidade de nós acordarmos do sono, a necessidade de nós revestirmos de Cristo, é ali onde nós está o nosso tema. Aleluia. Sobre a necessidade de nós despertarmos do sono. Amados irmãos, apóstolo Paulo, então, depois de falar desse estudo que eu acabei de vos dizer, sobre a necessidade de nós sujeitarmos às autoridades civis, porque eles são também considerados ministros de Deus, eles estão ali para garantir a ordem, a justiça e o direito. Portanto, nós somos obrigados a nos sujeitarmos a ele. E também ele fala do amor ao próximo. Vivemos em sociedade. No capítulo antes do versículo 12, ele nos fala sobre o amor dentro da igreja. Como é que nós devemos nos amar uns aos outros. Mas aqui ele nos fala o amor ao próximo, aquela pessoa desconhecida. Como nós devemos amar essas pessoas. Então, quando ele trata dessas questões todas, então ele vem nessa questão que é muito importante também, nos fala sobre a urgência do momento. Ali ele começa a nos dizer no versículo 11, podemos voltar lá, penso que não fecharam as vossas Bíblias. Ele diz: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Aleluia. Aqui Paulo leva-nos a uma mensagem de urgência. Nós devemos conhecer
o tempo em que nós estamos. É necessário nós sabermos em que época em que nós estamos. Aleluia. Amados irmãos, esse conhecimento não se adquire por intuição, mas é um conhecimento que é adquirido pelo conhecimento do estudo da palavra de Deus. Porque quando nós recebemos essa instrução da palavra de Deus, nós vamos compreender a sucessão das épocas, eras, estações em que nós estamos a viver. É muito necessário como cristãos nós termos esse discernimento, porque em outras traduções ali nos diz, devemos ter o discernimento do tempo em que nós estamos. Quem teve na terça-feira, eu disse que muitas das vezes nós como cristãos temos tido esse grande problema, a falta de discernimento. Eu próprio constatei isso na minha vida cristã, que nas nossas igrejas, por onde eu passei, vi que realmente, muitas das vezes, o cristão não é muito atento em certas coisas. Não sabe discernir em que tempo nós estamos, em que tempo a igreja está. Às vezes, coisas que passaram no ano, não sei quando, você assusta, as pessoas falam, a igreja. Não, amados irmãos, a igreja começou há 20, 15 anos, não é a mesma igreja. Aleluia. Os cristãos que vêm há 10, 5 anos não são os mesmos, estão a avançar. Então nós precisamos de ter esse discernimento, senão não vamos compreender em que época que nós estamos com Deus. Então aqui Paulo nos exorta a isso. Devemos saber, o importante sabermos em que tempo é que nós estamos, porque a palavra usada lá na língua original, o tempo, é um tempo que quer dizer a época, a estação, ou a hora certa, o tempo certo em que nós estamos. Aleluia. Em que tempo certo é que nós estamos. Aleluia. Então nós devemos compreender isso, que é necessário nós termos esse discernimento. É a mesma palavra também, se nós, do Antigo Testamento, temos o profeta Isaías, usou quase a mesma linguagem também. No Isaías 21:11 diz, guarda, a que hora estamos da noite, guarda, a que hora estamos. Aleluia. É necessário, já no Antigo Testamento também o profeta Isaías queria saber, junto ao sentinela da noite, que hora é que estamos da noite, a que hora é que nós estamos. Podemos perguntar à igreja, a que hora é que nós estamos? Recentemente estava a ler um artigo onde os homens falaram que existe os mundos, bem, o nome me fugiu, mas eles estabeleceram, chama-se o relógio do tempo do último juízo, algo assim, um relógio nuclear. E eles estavam a dizer que esse relógio foi acertado a quase a 85 a 80 e tal segundos, por causa da situação em que a tensão em que o mundo está a existir. É um relógio que os cientistas criaram depois da Segunda Guerra Mundial. Eles criaram esse relógio para poder controlar em que época o mundo está, porque por causa da ameaça da guerra nuclear que há constantemente no mundo. Então eles ajustaram um pouco este relógio por causa do tempo que nós estamos a viver. Vejam, amados irmãos, no mundo os homens têm esse cuidado de saberem que tempo é que o mundo está. Quando eles fazem a leitura das situações políticas, econômicas, social do mundo, eles conseguem dizer, não, esse período que nós estamos é um período muito perigoso. Quando lemos as notícias, nós vemos, por exemplo, que os homens nos alertam, agora que a tensão baixou muito, mas no ano passado, lá no meado do ano, nós sabemos que o mundo estava sob uma tensão muito grande, por causa desta guerra entre russos e ucranianos. Todos os especialistas estavam a alertar, tenhamos cuidado, senão vamos para um mundo por uma guerra nuclear. Todos os sinais estavam em alerta, porque havia muita pressão. De um lado os russos, outro lado os ucranianos, outro lado os europeus. Então o mundo estava nesse estado. Graças a Deus que a situação agora está mais calma do que antes. Aleluia. Então, amados irmãos, é muito necessário também como cristãos nós termos essa capacidade de sabermos fazer a leitura do tempo do relógio de Deus, como disse muito bem o John MacArthur no seu comentário. Saber fazer a leitura do tempo no relógio de Deus. Deus tem um seu relógio pelo qual Ele dirige o mundo. Então nós, como seus filhos, somos chamados a sabermos fazer a leitura. Em que tempo nós estamos? Aleluia. Em que tempo nós estamos com Deus? Não podemos viver só assim, não. A vida aqui terrestre, não. Devemos discernir esse tempo. Porque, amados irmãos, para nós conhecermos o caráter desse tempo em que nós estamos a viver, há uma necessidade de nós sermos a vigilância espiritual. Exige nós sermos vigilantes. O discernimento vem com a vigilância, é acompanhado com a vigilância espiritual. Paulo aqui nesse primeiro no versículo nos chama também a isto, sermos vigilantes. Em que tempo nós estamos?
Jesus disse, o que eu vos digo a todos, vigiai e orai. Aleluia. A igreja é chamada à vigilância. Na nossa vida pessoal, nós somos chamados a isto. E a vigilância, amados irmãos, nos leva também à disciplina. Você não pode viver a vida cristã sem a disciplina. É difícil, você não consegue. Porque, amados irmãos, a disciplina, ela nos permite mantermos firmes nos trilhos do caminho do Senhor. Quando nós seguimos os seus passos, vou repetir mais uma vez, a disciplina é que nos permite mantermos firmes nos trilhos do caminho do Senhor quando nós seguimos os seus passos. Se você quer seguir os passos do Senhor Jesus Cristo e andar nos seus caminhos, você deve se impor uma certa disciplina. A vida cristã é vida de disciplina. Na terça-feira eu estava a dizer que a disciplina é melhor quando nos é autoimposta, quando nós próprios que nos colocamos esta disciplina, quando nós conhecemos os nossos limites. Sabe, é fácil alguém chegar e dizer, não, por exemplo, nós que somos pais, às vezes delimitamos os nossos filhos, né? Colocamos disciplina. Filho, não faça isso, filho, não faça aquilo. Filhos que passam muito tempo no telefone, filho. Mas às vezes os filhos resmungam, né? Mamãe também, papai também, não. Mas quando nós lhes ensinamos que, filho, você seja capaz de dizer a ti mesmo que não, até aqui chega, basta essa coisa que estou a fazer. Não, já passei muito tempo a fazer isso, vou descansar. Aí o filho vai saber se autodisciplinar. Aleluia. E isso é muito importante, amados irmãos. Então, essa é a mensagem da urgência que Paulo está a dizer. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Nós devemos ter o discernimento do tempo em que nós estamos a viver. E esse discernimento é acompanhado por uma vigilância em que nós estamos, espiritual. E por sua vez, ele é acompanhado por uma disciplina nas nossas vidas. Aleluia. Então, e ele está a dizer, no mesmo versículo, já é hora de vos despertares do sono. Despertar do sono. Amados irmãos, sabe, o sono, como eu disse, quando alguém vai na sala de operação para passar uma cirurgia, ele é induzido num sono. Quando nós dormimos, nós nos tornamos insensíveis, inconscientes, nós não sabemos da ação do mundo, quer dizer, nós não sabemos o que se passa à nossa volta, nem o que os outros estão a fazer, porque você está no sono. É difícil você saber realmente dormir e saber o que é que os meus filhos... não, eu vou dormir, vou saber o que é que os meus filhos estão a fazer lá em casa. É difícil. O sono nos leva nesse estado. Embora os cientistas dizem que é um momento de descanso, sim, mas espiritualmente este momento nos leva a esse estado. Quem cai num sono profundo, esquece completamente o que está a passar à volta dele. Como eu vos disse, né? Eu tive essa experiência de passar por uma cirurgia há quase 3 anos. Eu me lembro quando eu assisti, fui levado, vi tudo, até o bloco operatório ser preparado. Mas até quando começaram a injetar, que o anestesista começou a me aplicar, a me perguntar como está tudo bem, conta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas depois perdi a noção das coisas. Perdi mesmo a anestesia. Ainda mais tarde acordei, já estava na sala, como chamam em Angola, na sala do despertamento, ou sala de réveil em francês. Então eu estava ali, disse, como às vezes, né, hipertenso, eu disse, fiquei em mim mesmo, disse, será que fui mesmo operado ou não? Como é que eu estou aqui? Porque às vezes a tensão subiu, os médicos não puderam fazer a operação. Então eu fiquei na dúvida. Estava a ver aquela confusão, né? Mas estava lá um enfermeiro. Eu disse, então, é como? Fui mesmo? Ele disse, sim, foste mesmo operado. Depois tentei palpar. Senti mesmo dores no corpo. Mas uma coisa que eu notei, um assistente cirurgião cubano, por 3 vezes veio ter comigo. A primeira vez veio, me perguntou, como estás? Eu disse, está tudo bem. Foi, está tudo bem. Bueno. A segunda vez veio mais, passaram mais uns 30 ou 1 hora, veio mais, como é? Está tudo bem, está tudo bem. A terceira vez ele veio, me bateu, em Angola nós dissemos um cule, né? Bateu um cule, quer dizer, bate assim. Ele levantou a mão e também ele bateu, pum. Disse, está tudo bem, está tudo bem. Quando eu lhe bati o cule, ele foi, desapareceu, já não voltou mais. Então, aí ele entendeu que sim, esta pessoa voltou com todos os seus sentidos. Que essa pessoa voltou a ter a sensação natural de um homem. Então eu disse, agora entendi que realmente sofri uma operação. Aleluia, amados irmãos. Então Paulo aqui está a nos dizer, saímos do sono, amados irmãos, porque o sono nos leva a esse estado ali.
de inconsciência, de insensibilidade. É por isso que ele no livro de Efésios 5:14 está a dizer: por isso que eu te digo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Levanta-te, aleluia. Ele está a dizer: desperta tu que dormes, sai. E no 1 Tessalonicenses 5 ele está a dizer: assim pois não durmamos como os outros e os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Amados irmãos, a necessidade mesmo de sair do sono é porque o sono, a somnolência, nos leva a esse estado que eu disse da inconsciência, da insensibilidade, da lentidão, da preguiça, da inatividade. Sabe, quando nós estamos nesse estado ali espiritual de sono, nos tornamos inaptos, não servimos para nada. Só viemos à igreja, assistimos às coisas, não. Mas o que Deus quer é que... E também a indiferença toma lugar. Somos indiferentes das coisas de Deus. Ah, não, essas coisas não é para mim. Mas o que é necessário, amados irmãos? Nós sairmos desse sono. Porque o tempo da nossa vida, amados irmãos, ele é curta em que nós vivemos nesta terra. Aleluia. E as oportunidades que Deus nos dá é breve. Então nós somos chamados a pegarmos essas oportunidades que Deus nos dá na vida, a sermos ativos para servirmos ao Senhor. Aleluia. É por isso que Paulo está nos despertar desse sono. Porque se você não sair desse estado, é difícil você conseguir servir o Senhor. Como disse domingo a pregadora, a mamãe Brigitte, quem está a dormir não consegue ver as coisas chegarem. Não consegue ver, nem beneficiar das obras, do resultado da obra da cruz, porque está no sono. Temos que sair, como Paulo diz: desperta tu que dormes, sai deste sono, para você viver a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Então é necessário, amados irmãos, nos despertarmos deste sono espiritual em que muitas das vezes nós estamos. E também quero reforçar uma coisa. Quando se fala, há duas coisas que na igreja nós falamos, né? Por exemplo, o moderador disse do avivamento. Há uma grande diferença entre o avivamento e o despertamento. Na terça-feira falei disso. O avivamento é quando Deus visita o seu povo, quando o povo está morno, na frieza, né? E a igreja, todos nós levantamos, buscamos a santidade de Deus, a oração, o fervor vem. E também nos entregamos ao serviço do Senhor, por exemplo, na missão de evangelização. Quando o avivamento vem, ela afeta a igreja e também pode afetar toda essa cidade de Odivela onde nós estamos. Porque é o avivamento. Os cristãos estão avivados. Não vão ter medo de sair na rua, de testemunhar Jesus, porque estão todos que é nesse estado ali de avivamento. Mas o despertamento, amados irmãos, é quando é algo que acontece constantemente. É quando nós somos despertados aos poucos, né? Dormimos. No despertar, deu exemplo, por exemplo, uma mãe que sabe que uma criança que vai à escola, que está a dormir. Ou nós todos sabemos que muitos de nós hoje temos o despertador, né? Temos o despertador porque muitas vezes tememos que passemos do sono, esquecemos a hora de acordar. E aquilo é constante. Uma mãe, por exemplo, que sabe que um filho que deve ir à escola, ele vai no quarto dele, quando sabe que a hora está a chegar, o filho não está acordado, vai lá, bate a porta. Uma vez, acorda o filho. Ah, mãe, sim, vou acordar. Passa mais um tempo, a mãe volta de novo. Até que o filho sair do sono e levantar para começar a se preparar para ir na escola. Esse é o despertar. Então Deus também na sua graça leva-nos a esse estado de nós constantemente estarmos despertados. É por isso que muitas das vezes você, quando lê as escrituras, você vai ver que tanto o Senhor Jesus Cristo como os apóstolos ou os profetas de Israel levaram sempre o povo de Deus a esse estado de despertar. Aleluia. Porque há um risco, enquanto nós caminhamos na vida cristã, de nós cairmos na somnolência, de nós cairmos no sono. É provável, sim, cairmos no sono, mas Deus, na sua misericórdia, nos leva sempre a esse estado, constantemente, nos alerta: amado, filho meu, levanta, acorda. Filho meu, levanta e acorda. Aleluia. E assim nós vamos. E a terceira parte do primeiro versículo 11, ele está a nos dizer: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Aqui Paulo nos levanta uma questão que é também muito importante. Sabe, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós fomos libertos da condenação e da punição do pecado. E Jesus Cristo colocou em nós a sua justiça, imputou-nos a justiça.
nós fomos salvos, mas nós ainda vivemos neste mundo. E para nós continuar a viver nesse mundo, o que Deus faz? Nos leva à santificação. A santificação é um processo contínuo, onde nós somos aperfeiçoados, né? Vivemos ainda neste mundo, mas somos levados à santificação. E a santificação é este processo em que nós estamos. Deus nos leva, tira de nós aos poucos essa natureza do pecado, vai saindo de nós para nós tomarmos o caráter de Cristo dentro de nós. Mas tem uma outra etapa que virá no futuro, que quando Cristo Jesus voltar, nós seremos glorificados. Quando nós seremos libertos desse mundo do pecado e das trevas e sermos levados na glória do Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer, que esse tempo está a aproximar. Aleluia. Está próximo de nós do que quando nós cremos. Como eu vos disse, amados irmãos, a vida é breve. O nosso tempo da vida aqui é limitado. Muitas vezes recebemos notícia de irmãos em Cristo que já estão partindo na glória. Agora imagina se o irmão parte na glória, quer dizer, o irmão já morreu, né? Para esclarecer aos irmãos. Quando se partiu na glória, como não? O irmão já descansou no Senhor. Então, quando isso acontece, imagina que essa pessoa partiu na glória e não se preparou. É por isso que nós somos chamados a nos preparar, porque não sabemos quando chegará o nosso tempo. E nós sabemos também quando é que Cristo voltará. Então, é necessário, amados irmãos, nós sermos despertados. É necessário que nós nos preparemos para a vinda do nosso Senhor. Há uma esperança, há um motivo escatológico naquilo que Paulo estava a dizer sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Tiago está a dizer, está a nos exortar: sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próximo. Os apóstolos, quando eles escreveram, quando eles viviam a vida cristã, não afastavam longe deles esse pensamento da vinda de Cristo Jesus. Aleluia. Isso deve ser também a nossa maneira de viver. Viver na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de que realmente há sépticos em todas as épocas, né? Como foi perguntado, Pedro está nos dizer na sua epístola. Alguns perguntam: onde está a promessa da sua vinda, né? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É assim que os sépticos perguntam. Eles dizem: o Jesus voltará, mas quando é que ele voltará? É verdade, amados irmãos, que falemos do relógio de Deus. O relógio de Deus parece ser lento, né? Ele é mesmo um relógio que corre lentamente. Mas há uma certeza, amados irmãos: Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. É isso que Paulo está a dizer, no mesmo versículo, no capítulo 3, ele está a dizer: não retardará o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Deus não retardará. Deus prometeu a vinda do Messias. Passou anos, os profetas anunciaram, o Messias veio. Havia em Israel pessoas que esperavam a promessa da vinda de Jesus. Pessoas como Simeão, profeta, a Ana, esperavam essa esperança da salvação de Israel. E quando Simeão viu, pegou Jesus nas suas mãos, abençoou Deus, disse: agora pode tomar o teu servo, porque vi a salvação para Israel. Quer dizer que Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia. Então, amados irmãos, da mesma forma como Deus cumpriu a promessa da vinda do Messias, Ele também cumprirá a promessa da vinda do seu Filho Jesus. É por isso que quando Jesus estava com seus discípulos, antes dele ser tomado, houve um debate de Jesus e os discípulos, né, no livro de Atos dos Apóstolos 1, do versículo 6 até 9. Os discípulos perguntaram assim: quando é que será restabelecido o templo de Israel? Jesus disse: não vos é dado a conhecer o tempo e a época em que Deus reservou para a sua autoridade, própria autoridade. Não nos é dado. Claro que Deus tem o seu tempo. Ninguém conhece a hora, nem o tempo, mas Jesus virá. É por isso que quando os discípulos estavam a olhar, levantaram os olhos, vendo Jesus ser assunto, a um anjo apareceu e disse-lhe: Galileus, varões Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ao céu virá do modo como o vistes subir. Amado irmão, essa tem sido a esperança da igreja ao longo da história. Aquele Jesus que foi assunto nos céus virá do mesmo modo como foi. Aleluia. Esta palavra que o anjo disse aos jovens
aos discípulos, essa tem sido a esperança da igreja, amados irmãos. Nós devemos viver nessa esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a bendita vinda do nosso Senhor Jesus. Devemos viver à espera. É por isso que vamos ver que quando nós vivemos nessa esperança, nós vamos nos preparar. Nós vamos estar prontos. Vamos dizer, não, Senhor, devo me preparar. Aleluia. Eu devo me preparar porque Jesus voltará. Maranata, vem, Senhor. É assim que os discípulos, a igreja primitiva dizia: vem, Senhor Jesus, vem. Aleluia. Não, viva nessa esperança que Jesus um dia voltará. Aleluia. Então, amados irmãos, sabedor dessas coisas, dessa esperança da vinda do Senhor Jesus, Paulo continua a nos falar algo no versículo 12. Como é que nós devemos andar neste mundo? Ele diz: vai à alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamos das armas da luz. Amados irmãos, aqui Paulo faz uma declaração muito interessante. Ele faz uma referência, sabe, no Novo Testamento, quando se fala do dia e noite, a noite representa o mundo no seu pecado, na escuridão das trevas do pecado em que o mundo está mergulhado. Ele é representado por noite. O dia, amados irmãos, significa a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer, que a escuridão do mundo, embora que está a existir, mas há a vinda do Senhor Jesus, quando Ele virá na glória resplandecente da sua luz, está a chegar. É verdade que o mundo de hoje, quando nós olhamos o mundo à nossa volta, vemos muita coisa acontecer, a opressão de homens contra homens, violência, guerras e outras coisas. Podemos dizer que, mas até quando isso vai continuar? Esta é a noite que o mundo vive. Mas a nossa esperança é que a luz do dia raiará um dia. Jesus Cristo na sua glória voltará. Quando todas as coisas serão esclarecidas, haverá uma clareza, haverá uma conduta moral digna dos homens neste mundo. É isso que Paulo estava aqui a querer aqui nos ensinar neste versículo 12. Amados irmãos, aqui Paulo está nos chamando, e Paulo está nos chamando ao arrependimento. Deixamos, pois, as obras das trevas, aleluia. Como a mamãe disse muito bem, que é necessário haja o arrependimento. Até nos foi dado a ilustração do filho prodígio, né? Aquele que foi, esbanjou os bens do seu pai, mas quando ele voltou dentro dele, lembrou do seu pai e disse: não, pequei contra os céus, contra o meu pai, voltarei junto ao meu pai. Um dos caracteres do cristão convertido, que é discípulo do Senhor, é andar constantemente em estado de arrependimento. É isso que Paulo está aqui a nos chamar. Deixemos, aleluia, deixemos, amados irmãos, renunciemos às obras das trevas, porque essas obras das trevas têm uma influência sobre a vida do homem. As obras das trevas, amados irmãos, nos levam a fazer o que? A dormir, a distrair, leva o pensamento dos homens e as suas afeições às coisas longe das coisas eternas, e leva a fixar os olhos dos homens nas coisas transitórias e reais. É isso que as obras das trevas fazem neste mundo. Quando você fala das coisas eternas, os homens dizem: essas coisas também, porque estamos só a fixar os nossos olhos nessas coisas aqui deste mundo, da irrealidade deste mundo, nessas coisas transitórias que nós vemos neste mundo, em vez de fixarmos nossos olhos nas coisas eternas, que são reais, que existem. Aleluia. Pois outrora, a Bíblia, Paulo está a nos dizer, outrora nós éramos filhos das trevas, mas agora somos filhos da luz, somos filhos de dia. Então andei como filhos da luz. Nós somos chamados a andarmos como filhos da luz. Aleluia. E ele está a dizer: revistai-vos das armas da luz. É necessário, amados irmãos, como filhos de Deus, que se nós queremos andar vitoriosos nessa terra, nós somos obrigados a nos revestirmos das armas da luz. Paulo aqui está a nos chamar, porque essas armas, elas servem tanto para a defesa, como para a nossa defesa, como também para o ataque, né? São armas ofensivas e defensivas. Nós devemos nos revestir dessas armas. Aqui a noção, Paulo está a nos trazer a noção de nós pegarmos essas armas da luz como se alguém estivesse pronto para a batalha. Está vendo? Um soldado que estava a dormir, agora o chefe dele diz: não, chegou o momento, levanta-te. Ele deve revestir-se dessas as armaduras. Aleluia.
levar conosco a cintura da verdade, a couraça da fé e do amor, a capacete da esperança da salvação. Isso tudo que Paulo nomeou no livro de Efésios, capítulo 6, onde ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amados irmãos, nós devemos nos revestir das armaduras da luz, para nos defendermos contra todos os ataques do mal, possíveis e imagináveis. Né? A Sílada, nós ouvimos o testemunho da mamãe no domingo, qual é a luta que eles travaram lá em casa. Em pouco tempo a situação mudou, ataque terrível. Somos expostos a esse todas as situações neste mundo, mas nós somos chamados a nos revestirmos dessas armas. É necessário, povo de Deus, não abandona, não vá numa guerra sem as armas, não viva a sua vida cristã sem se revestir das armas aos quais a Bíblia, Paulo nos exorta no livro de Efésios. Aleluia. Devemos sim levar-nos essas armas para nós conseguirmos ser vitoriosos neste mundo. E no versículo 13 ele está a dizer: andemos dignos como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudidícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Então aqui a questão que se coloca: como deve brilhar o verdadeiro caráter de um homem revestido com as armas da luz? Como deve ser a nossa conduta nesta terra? Ali vimos, temos atitudes. Agora aqui nos perguntam: como deve ser o nosso verdadeiro caráter? Como cristãos, como é que nós devemos andar? Como discípulos de Cristo, qual deve ser o nosso verdadeiro caráter? Aqui Paulo está a nos dizer no versículo 13: andemos dignamente. Em outras palavras está a dizer: andemos honestamente. Amados irmãos, o nosso caráter de andar nesta terra como cristão deve ser honesto. Aleluia. Nós devemos manifestar honestidade, sermos corretos nos nossos afazeres, nos nossos negócios com os outros. Sabe, é triste às vezes ver cristão burlador. Só para citar esse, mas é cristão. Ele te chega, te põe umas coisas, mas como é que esse é meu irmão, como é que ele vai me fazer isso? Há histórias nas igrejas que você fez a suja e diz: mas como é que esse irmão se comporta assim, sendo um cristão? Como a mamãe disse, não é verdade, amado? Então você pergunta: mas como então esse irmão? Qual é o comportamento dele assim? Não, amado irmão, Paulo aqui está a nos exortar: devemos viver de maneira que agrada a Deus, como filhos de Deus. Esse deve ser o nosso maior esforço. Como eu devo andar para agradar a Deus? Como devo andar com os meus próximos? Como eu devo andar no seio da igreja, na sociedade, no trabalho onde nós estamos? Como eu devo andar? Amado irmão, sabe, quando você é cristão, as pessoas olham para nós. Eu vivi uma experiência lá no trabalho, um jovem cabo-verdiano muito assim, muito vivido, um cabo-verdiano muito, como se diz, muito fixe, né? Um jovem nasceu aqui, cresceu aqui, então tem um pensamento europeu, pensa como os europeus. Ele muito, como brasileiro diz, um cara muito bacana. Um cara pureiro, um mano mesmo bom. Então, naquela interação que nós temos nas obras, né? Bom dia, boa tarde, agora que temos corpos de ofícios diferentes. Mas um dia ele me perguntou: me diz uma coisa, você é um convertido, né? Eu disse, como assim? Assim, me diz só, tenho visto que você é um convertido, né? Eu disse, sim, eu sou cristão. Disse, agora eu sei. Tenho visto como é que você... Disse, mas como é que você... Não lhe perguntei, mas como é que você sabe? Disse, não, eu tenho visto. Porque éramos dois lá. Um é guineense, também um jovem muito calmo. Eu disse, tenho visto você e aquele outro ali, o guineense. Vocês são convertidos, né? Eu disse, sim, sou. Graças a Deus. Quer dizer, é fácil, amados irmãos, eles conseguirem ver realmente quem nós somos. É fácil. As pessoas, nós pensamos que ele passa estamos lá, passa inapercebido. Não, não passamos. As pessoas notam. Não, esse aqui mesmo é é um convertido, aleluia. Então é necessário, amados irmãos, termos este comportamento. Como tem sido o nosso comportamento? Isso que a mamãe estava aqui a nos dizer. Então, esse é o lado positivo que Paulo está a nos chamar nesse versículo 13. E o lado negativo, amados irmãos, ele nos menciona alguns pecados que devem ser evitados, né? Fala
não em orgias e bebediças, não em pudidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Esses eram os pecados comuns na sociedade romana. E também eu creio que são também pecados na nossa época. Não vou entrar em detalhe, mas nas palavras originais, quando lemos os nomes desses pecados, tem muito significado. Então, nós devemos fugir desses pecados que Paulo está dizendo. Não, não, não. Aleluia. Colocar um não contra essas coisas. Para nós vivermos uma vida digna que agrada a Deus. Senão, amados irmãos, não vamos chegar lá. Porque, embora o texto é grande, mas podemos ler em casa no Lucas 21, 34. Ali Jesus dá uma advertência. Ele está dizendo, cuidai de vós mesmo, né? Vou ler aqui, no seu discurso escatológico, Lucas nos leva a essa advertência de Jesus Cristo. Está a dizer, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aleluia. Até o Senhor Jesus já nos advertiu que devemos, Lucas 21, 34. Devemos ter cuidado, amados irmãos. Essas coisas que nós pensamos que é normal, beber, como a mamãe disse que nós pensamos que é normal, não é normal. Ele pode nos levar longe do Senhor, é distração. E não percebemos quando é que o Senhor virá. Não percebemos em que tempo nós estamos diante de Deus. Aleluia. Então devemos fugir. E Paulo está nos dizendo, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Esta é a palavra, esta é a nossa atitude que deve ser. Portanto, devemos evitar esses pecados, porque são obras da carne. E quando nos domina, amados irmãos, nós não conseguimos agradar a Deus. Aleluia. E para finalizar no versículo 14, ele está nos dizendo, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amados irmãos, o revestimento de Cristo, nós vamos ver que Paulo usou muito essa linguagem, revesti-vos do Cristo. Está a dizer, despojai-vos do velho homem e revesti-vos do homem novo. Em Angola temos um pregador que o evangelista conhece, o nosso amado pastor Sadraque Lufanquenda, que escreveu um livro que eu gostaria de ler, dizer, vestido, despido e revestido. Algo muito interessante, ele consegue fazer, ele é bom nesse jogo de linguagem. Então ele fala sobre essa necessidade de vestidos, despidos e revestidos. Quer dizer que fomos despidos do velho homem, mas revestidos do homem novo. Aleluia. O velho homem do pecado está a sair em nós. Aqui o que é que Paulo quer nos ensinar? Quando ele nos fala em revestirmos de Cristo, é isso que ele está dizendo, que nós devemos buscar as virtudes e o caráter de Cristo nas nossas vidas. É necessário, amados irmãos, nós buscarmos, é que nós tenha o caráter de Jesus. Diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso deve ser visto em nós, isso deve crescer em nós. À medida que nós vamos caminhar na vida cristã, nós devemos manifestar o caráter de Deus. A imagem de Cristo Jesus deve ser visto em nós. Temos um exemplo concreto em Antioquia. A Bíblia nos diz que é pela primeira vez que os cristãos, os discípulos foram chamados cristãos, porque eles viram naqueles homens o caráter de Cristo neles. Aleluia. Não sei como tem sido na nossa vida, mas irmão, além do que eu nomeei, humildade, mansidão e a temperança, né, que é o domínio próprio. Buscar a justiça de Deus, a justiça de Jesus, a verdade, a santidade e o amor. Esse deve ser o nosso caráter. Nós devemos deixar essas coisas crescerem dentro de nós. É assim que nós seremos revestidos de Cristo. Aleluia. É isso que Paulo está aqui a querer dizer. Revestivos do Cristo. Buscais as virtudes e o caráter de Cristo ser formado dentro de nós. Enquanto nós crescemos, enquanto nós caminhamos diante de Deus. Pois, Paulo está nos dizendo no livro de Gálatas, pois todos quanto em Cristo fostes batizados de Cristo, vos revestistes. Todos quanto fomos batizados em Cristo, de Cristo, nos revestimos. Tem a Bíblia, quando fala do revestimento, porque eles lá, na cultura hebraica, os rabinos quando falavam, você deve se revestir do Shekinah de Deus. É como você deve ser como Deus. Aleluia. É isso que Paulo diz, você deve se
vestir. Porque quando nós vestimos um casaco, nós nos identificamos com ele, né? Identificamos com aquela roupa. Então, nós, ao revestirmos Cristo, devemos ser como o Cristo é. Aleluia. Portanto, vos afirmo viver pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Portanto, amados irmãos, o que é necessário? Como Paulo está a dizer, nós todos que fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. É necessário que à medida que nós caminhamos na vida cristã, à medida que nós crescemos na vida cristã, o caráter de Cristo seja visto em nós. Que alguém nos vê e diz, não, essa pessoa, como eu disse daquele meu amigo, meu colega cabo-verdiano, né, que logo me chamou e disse, você é um convertido. Que alguém chegue e te diga, não, você é um nascido de novo. É muito bom, aleluia. Então Paulo, para finalizar, está nos dizer que não, vai dizer que e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Em outra, há uma versão que é muito interessante, está a dizer, não fazeis provisão da carne. Quer dizer que não devemos nos disponibilizar para nós vivermos segundo a carne. Devemos evitar, aleluia, as obras da carne. Porque, amados irmãos, sabe o que? Como eu vos disse, a carne, quem quer continuar, quando Paulo fala da carne, não está falando dessa carne aqui que nós temos, mas da lei do pecado que age em nós, aleluia. Porque esta lei ainda age nos nossos corpos, como Paulo disse muito bem no livro de Romanos 7. Querendo ou não, amados irmãos, ainda nós vemos a ação do pecado dentro de nós. Quem se converte ainda vive essa luta. Nós todos, quando nós nos tornamos cristãos nos primeiros anos da vida cristã, todos nós passamos por uma luta contra o pecado. Aquele que mostra o sinal da verdadeira conversão. Quando você começa a lutar entre querer desejar, satisfazer o desejo da carne e querer agradar a Deus. Eu vou vos fazer rir. Quando eu vim a Jesus, quando Jesus veio, não sei se é eu que... Não, ele é que veio ter comigo, né? Não é eu que... Porque ele é que me chamou para eu ir ter com ele. Então tínhamos uma irmã lá na igreja que depois nos acolheram. Sabe, em Luanda, nos anos 90, tinham que vinha essa prática vinha do Congo, de Kinshasa, o fortalecimento espiritual. É algo que nos anos 90 realmente ajudou-nos muito. Então quando converti-me, eu ainda, sabe, estudei na Rússia bebíamos. Vodka era coisa séria. Então o que acontecia? Não vivia em casa de um primo. Então, mas já estava mesmo assim a seguir as coisas de Deus. Então, às vezes, quando eu ia na lição do fortalecimento, pegava um pouco lá na casa da minha mãe, tinha uma garrafa de conhaque. Então, dava um golo assim de conhaque. E ia no fortalecimento. E aí, ia no fortalecimento. Então, a minha acompanhante, uma irmã abençoada, está agora em Londres. Ela dava conta, mas suportava. Coitadinha dela. Mas ela suportava ainda um pouco aquela situação. Mas louvado seja o Senhor, amados irmãos, à medida que comecei a dedicar o estudo da palavra, na oração, jejum e oração, aquela prática se foi. Compreendi que já não poderia continuar me conduzir naquela maneira. Muitas outras coisas eu não vou vos fazer rir mais. Mas entendi que realmente Deus, a vida de Cristo começou a tomar lugar em mim. E eu abandonei aquela prática de bebidice. Muitas outras coisas, né, que não agradavam a Deus, abandonei e comecei a procurar agradar a Deus. Então, amados irmãos, essa é a vida cristã. Caminhemos na transformação da imagem de Jesus até o seu caráter ser formado em nós. E não demos lugar à carne e seus desejos ter domínio sobre nós, porque nós já não vivemos sob o pecado, nós vivemos sob a graça de Deus. Então deixa que esta graça de Deus que nós recebemos não seja em vão nas nossas vidas. Aleluia. Eu sei que, bem, eu sou mais um expositor, mas a mamãe foi muito mais detalhada em falar certas coisas, né, que eu não invoquei aqui. Mas é aquilo mesmo que estamos a dizer à igreja. Há uma urgência necessária, na necessidade de nos despertarmos na nossa vida cristã. Conhecermos em que época nós estamos. Onde é que nós estamos com Deus. Qual é o tempo que nós estamos. Eu vos falei do relógio nuclear que há no mundo, que é chamado o relógio do juízo final. Ele existe, se vocês pesquisarem aí na internet vão encontrar.
em que os homens regularizam, tentam saber qual é o tempo em que o mundo está em relação às ameaças da guerra nuclear. Imagine, os homens têm isso. E nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, não podemos viver a vida cristã só aleatoriamente, quer dizer, como dizem em Angola, vuvulai, né? Não podemos. Em Angola diz a vuvulai. Não podemos. Temos que ser vigilantes, disciplinados e deixar que Cristo seja realmente revestido em nós. Então viveremos para a glória do nosso Senhor. Vamos levantar. Esta é a palavra do Senhor, amados irmãos. Amém. Graças a Deus, amados irmãos. Seja louvado nosso Deus, aleluia. Oh, Deus é maravilhoso, amados irmãos. Às vezes, aleluia, é um testemunho muito grande estarmos diante de nós. Pai, te bendizemos, dissemos obrigado, Rei da Glória. É urgente para nós, Senhor, compreendermos que somos chamados a nos despertarmos do sono, a sairmos desse estado de indiferença, de preguiça, longe de Ti, Pai da Glória, mas nos revestirmos de Cristo, das armaduras da luz. Ajuda a sua igreja, ajuda cada um de nós neste lugar, Pai da Glória, a compreendermos em que tempo nós estamos a passar a viver diante de Deus, em que época que nós estamos, a igreja, Pai da Glória, e o mundo à nossa volta, em que época que nós estamos, Pai. Pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, eterno nosso Deus, ajuda-nos, e que esta palavra toma lugar nos nossos corações, e abençoa a sua igreja, Pai da Glória, traga crescimento, traga despertamento, Pai da Glória, e leva a nossa vida a caminharmos na santidade diante de Ti. Assim nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.